Oi pessoal, meu nome é Matheus, tá? Eu vou passar para vocês alguns passos de como se desenhar no formato 3D no AutoCAD 2018. Tá? Eu não sou profissional, mas aquilo que o professor nos passou eu vou montar um passo a passo para os meus colegas aí, tá? Que estão com alguma dificuldade, para que eles possam fazer o desenho 3D. Em primeiro lugar, no seu AutoCAD, você tem que vir aqui nessa ferramenta e ver se ele está configurado, tá, para modelagem 3D. Que muitas vezes ele está aqui em desenho e anotação. E quando você clica em 3D, ele cria todas as ferramentas necessárias, já os atalhos para você fazer o desenho em 3D. Então, vou fazer um desenho bem simples, tá? Uma base de metal com alguns furos e depois com uma haste soldada acima dele. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro criar um retângulo. Tá? Então, você vem aqui, clica no retângulo. Vamos criar um retângulo de... Aí você desenha aqui. É 30,20. Tá? Então ele já criou o retângulo. Ó, 30 por 20. Tá? E vamos criar alguns furos. Tá? Os furos, vamos criar um furo aqui com um diâmetro de 6 milímetros. Tá? Então 6 milímetros, aqui ele está configurado para raio. Então, a metade de um diâmetro de 6, o raio é 3, né? Então, 3 milímetros. Está aqui o furo, tá? Então, esse furo ele vai ser deslocado, digamos, vamos nessa ferramenta aqui que é para deslocar o objeto. Vamos clicar aqui em cima. Daí, depois que tu seleciona, tu clica com o direito do mouse e pega ele em algum ponto que você queira que fique mais fácil, né, para você se orientar. Então eu quero que ele se desloque, vamos lá, vamos botar 5 para esse lado, 5 para esse lado, tá? E depois eu vou pegar ele novamente e deslocar 5 para o outro lado. E mais, vou digitar aqui, ó, 5, eu já dei a direção, né, com o mouse ali, e dou Enter. Tá? Então ele ficou 5 por 5 deslocado do cantinho aqui, do centro, né, para a peça, para o centro da peça. Tá? Então isso aqui você já criou um desenho, tá? Numa vista superior, que se você colocar na vista isométrica, ela vai ser só como se fosse uma chapa, né? Então vamos voltar para a vista superior e o que a gente faz agora? A gente vai criar, vamos aqui, onde é que está? Aqui, ó. Nesse ícone aqui você vai criar uma região, tá? Então você vai criar uma região. Então vamos clicar aqui, ó. Vamos criar uma região desse objeto aqui e depois outra região desse outro objeto aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos criar uma região desse objeto. Eu clico em cima e pressiono Enter. Podem ver que aqui, ó, tem que prestar atenção nesse texto aqui, ó, uma região criada. Porque quando o comando não dá certo, ele coloca ali 0 regiões criadas, tá? Vamos de novo lá, vamos criar outra região e vamos criar esse círculo aqui como outra região. Ó, uma região criada. Então, o que nós podemos fazer agora? Agora a gente vai aqui no formato isométrico, tá? Daí a gente vem aqui, ó, nessa ferramenta aqui, ó, extrusão, tá? Daí tu clica na ferramenta extrusão e clica naquele objeto que você criou e dá o Enter. Quando você pressiona o Enter, então você já está extrusando aquele objeto, ó. Então vamos fazer ele com 10 milímetros de altura, tá? E depois o furo, vamos criar ele também com 10 milímetros, tá? Então vamos aqui em extrusão, vamos criar o objeto aqui, vou pressionar o Enter e já vou criar ele para o mesmo sentido que nós criamos o outro, também 10 milímetros, tá?
Então podem ver que a gente já criou um cubo, tá? Vamos aqui, ó, na estrutura, a gente pode mudar a estrutura. Aqui nós temos um formato de estrutura, tá? Que é esse formato aqui, ó. Vamos botar um com preenchimento, daí nós vamos ver, ó, que está a estrutura, ok? Mas vamos voltar para aquele outro formato. Que eu quero mostrar para vocês como é que a gente apaga, né? Porque esse furo aqui tem que ser um furo passante na peça. E aqui ele está uma peça maciça, então como é que a gente cria isso? A gente vem aqui nessa ferramenta aqui, ó, tá? Em sólido subtrair, você clica ela. Primeiro você vai clicar na área que você quer que fique no ambiente. Então eu quero que essa área aqui fique, tá? Você seleciona e aperta o Enter. Depois você vai selecionar a área que você quer que seja apagada. Então essa aqui para ser apagada e pressiona o Enter. Pronto. Então agora se você vir aqui na estrutura e selecionar esse outro aqui, ó, você pode ver que já apagou, tá? Então agora já está um furo passante. Vou botar na vista superior aqui, ó. Então já está um furo passante, tá? Então esse já é alguns dos passos, tá? Agora eu quero criar uma haste para ser colocada aqui em cima. Então vamos fazer a haste, tá? Então vou fazer aqui de novo na vista superior. Eu vou desenhar ela na mesma vista dessa, que depois tem uma ferramenta que nós podemos virar ela, tá? Então vamos criar um outro objeto. Aqui, vamos ver, aqui, ó. Vamos criar um outro objeto. Só que esse objeto aqui, ele vai ter, no caso, 8 por 8, tá? Deixa eu ver. Vamos criar ele com 15,8. Criei esse objeto aqui, ó. Tá? Da mesma forma do outro que a gente fez inicialmente, a gente vem aqui no desenho e criar uma região. Clica aqui em cima, seleciona o objeto e dá o Enter. Ó, uma região criada. Tá? Vamos aqui no isométrico e vamos extrusar ele, ó. Extrusar. Tá? Então vem aqui, clica em cima dele e dá o Enter. Quanto a gente vai querer que ele aumente? Então esse aqui vamos fazer um vergalhão fininho, vamos fazer com 5 milímetros. Ó, pronto, está criado. Se você vier aqui, ó, e botar preenchimento, ele está ali um vergalhão criado. Tá? Agora eu quero colocar ele em pé nessa base que a gente criou anteriormente. Como é que a gente faz isso? Tem uma outra ferramenta aqui que ela serve para rotacionar os objetos. Deixa eu arrastar esse aqui mais para lá. Aqui. Tá? Então tem essa ferramenta aqui, ó, rotação 3D. Tá? Então você pega ela, seleciona o objeto e dá o Enter. Quando você fez isso, criou as rotações possíveis em todos os eixos. Ó. Então eu quero rotacionar ela para esse sentido aqui, né? Então vamos para esse sentido, é o verde aqui, ó. Então eu venho no verde, ó, viram que ficou selecionado o verde, ó, aqui, ó. Se eu boto um pouquinho mais para cima, eu seleciono o vermelho, seleciono o azul e seleciono o verde, tá? Então eu clico em cima e giro para o sentido que eu quero. Ó. Eu quero que ela fique assim, ó. Então você pode ver, quando eu não estou no ângulo fechado de 270 graus, ele não fica verdinho. Quando eu fecho 270, ele fica verdinho. Ó. Daí eu posso soltar. Viram que já ficou em pé? Então, feito isso, é só pegar ele, selecionar, vou dar o Enter, e pegar ele no ponto mais adequado. Tá? Por exemplo, se eu quero botar ele no centro aqui,
Então eu posso botar ele, pegar ele na linha, deixa eu aumentar aqui no cantinho da linha. Botar aqui no centro. Botar aqui, ó. Botar aqui no cantinho. Tá? Então ele ficou lá no canto. Então para botar no centro é só você deslocar ele a metade da medida para cá ou a metade para lá. Daí você vai deslocar esse componente aqui, né? Pelo deslocamento. Agora, se você visualizar aqui, ainda são componentes separados, ó. Esse aqui é um item, esse aqui é outro, ó. Ó, esse é um item e aquele lá é outro. Tá? Agora para união desses itens, tá? Isso aqui eu quero que seja uma peça só. Então eu venho nessa ferramenta aqui, ó, sólido e união, clico aqui. Então eu quero que esse item se junte com este item aqui. E dou Enter. Ó, já é uma peça só. Aqui, aqui. Então vocês podem ver que nós já criamos um objeto 3D. Ó. Tá? Então, esses são os comandos básicos para você criar qualquer objeto 3D. Tá? O AutoCAD 2018 ele é muito intuitivo. Então, você não vai ter nenhuma dificuldade em fazer outros formatos, círculos, retângulos, triângulos, enfim. Tá? Então, esse é um vídeo que eu procurei fazer ele o mais curto possível para lhe dar um norte aí para você poder fazer um objeto 3D, tá? Muito obrigado, pessoal.